tenho certeza vai te impressionar. Tá atrás das grades agora um idoso suspeito de estuprar as próprias netas. Olha o absurdo balanceiro. As vítimas têm ali entre 17 e 19 anos. As investigações apontam que uma das vítimas foi drogada pelo avô. Olha que absurdo, gente. Vamos ouvir a delegada Juliana Tuma, que já está falando a respeito desse caso. Coloca ela na tela aqui. Mantendo contato e oferecendo e fornecendo drogas para essa adolescente. Hoje ela já tem 17 anos de idade, mas as duas irmãs começaram a ser abusadas sexualmente por esse avô que deveria protegê-las, em razão de que o pai delas, que é filho desse cidadão, já havia falecido. Então, em razão da morte do filho, ele pegava essas crianças, as duas irmãs juntamente com o irmão, e levava para a sua casa para passar os fins de semana. Ele aproveitava essa oportunidade para abusar das duas meninas, uma de 11 e uma de 12 anos de idade. A de 11, ele passou a fornecer drogas para perpetuar e para dar continuidade nos abusos, ele passou a fornecer drogas. Essa menina, essa adolescente, então criança, começou a se viciar. E a partir de agora, até hoje, ela está completamente viciada, está passando por tratamento. Inclusive, nesse fim de semana, ela teve um surto e tentou matar a outra irmã. Foi apresentada na delegacia especializada em apuração de atos infracionais, foi lavrado o procedimento, ela encontra-se internada em tratamento, ela teve vários episódios de autolesão, então assim, uma vida destruída por esse cidadão. A DEPCA não teve outra medida, se não representar pela sua prisão preventiva. Ontem passamos o dia diligenciando no sentido de encontrar esse cidadão de 68 anos de idade e hoje logramos êxito no cumprimento do mandado no bairro São Lázaro e ele já foi encaminhado à audiência de custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça e será encaminhado possivelmente ao sistema prisional. É uma dessa adolescente. Alisson, a delegada Juliana Tuma fala agora sobre o caso de um avô que abusava das duas netas e o que mais chama atenção também é que o irmão dessas meninas observava toda essa ação, esse abuso sexual que acontecia com essas duas adolescentes. Uma delas, inclusive, agora virou usuária de drogas. Ele chegando na garagem, uma vez, ele mandava o irmão sair para passear de bicicleta, para abusar das duas netas. Teve uma ocasião em que o irmão chegou e ele estava vestindo a parte de baixo do short. E teve outra ocasião que o irmão escutava as meninas chorando e pedindo para o avô parar. E, Alisson, é um caso realmente chocante. O que a gente escutou aqui são informações, que a gente, até inclusive como profissional, a gente fica assustado com esses abusos que aconteciam, do avô para as suas netas. Então, quando do relato, até porque é uma família extremamente vulnerabilizada, o pai faleceu, já houve outros episódios de abuso, a mãe está presa em razão da omissão, em razão de outro abuso. Então, assim, é uma família disfuncional, infelizmente, e que as adolescentes sofreram as consequências dessa disfuncionalidade e, mais ainda, em razão do abuso sexual sofrido por parte desse avô. São várias sequelas emocionais, várias alterações psicossomáticas que ela tem, que ela apresenta em razão desses abusos sofridos. Alisson, infelizmente, a gente traz essas informações aqui. É um caso que realmente choca. A gente está falando de duas adolescentes e esses abusos aconteceram na época quando elas tinham 11 e 12 anos pelo próprio avô. Isso porque o pai dessas adolescentes teria morrido e aí elas ficaram desamparadas ali, por conta dessa família, uma família desestruturada, e esse avô então se prevaleceu de acordo com a delegada, para ficar às vezes com essas meninas. Só que, em vez de proteger, em vez de cuidar dessas adolescentes, ele abusava dessas meninas. E uma informação que a delegada, inclusive, falou aqui, que chama muita atenção, é que uma das meninas, durante esses abusos que aconteceram durante muito tempo, ele dava drogas para essas meninas para que ele pudesse, no caso, realizar esses atos. E essa menina ficou, então, viciada agora em drogas, de acordo aqui com a delegada, inclusive ela tentou matar a outra irmã durante um período de surto que ela teve. Esse idoso, esse avô, que a gente não poderia nem chamar de avô, porque é uma monstruosidade, é um caso monstruoso, a gente que sempre traz aqui, a gente vem falando dessas denúncias de abusos sexuais. Durante o último mês a gente falou muito da operação Caminhos Seguros, realizados pelo Ministério da Segurança
nosso país que enfatizou e que, no caso, né, buscou atender essas ocorrências. Infelizmente, mais uma ocorrência dessa, a gente se indigna, claro, ao ouvir uma história dessa, mas agora esse avô, ele que foi preso, vai aguardar, né, em audiência, a gente sempre fala essa frase aqui, vai aguardar e vai ver o que a justiça vai fazer, mas agora não é mais nem sobre a justiça, é sobre o emocional dessas meninas. Alisson, infelizmente, vidas destruídas, né, meu amigo? Eu volto com você no estúdio, Alisson. Lucas, com toda certeza, viu? Eu tava aqui pensando, inclusive, como é que não fica a cabeça do irmão, que por muitas vezes ouviu os gritos de socorro das irmãs, ouviu o desespero das irmãs que estavam ali dentro do quarto, sendo abusadas pelo próprio avô. E pior, ele flagrou uma dessas situações, né? Quando entrou no quarto, se deparou com o avô vestindo short. Imagina como fica a cabeça também desse jovem. As irmãs, coitadas, como você disse, tiveram as vidas destruídas. Uma menina de 11 anos que recebe drogas para ter relações sexuais com o próprio avô, pode ter certeza que é um trauma para o resto da vida. Tanto é que hoje ela está aí, tendo vários surtos, tentando matar a própria irmã, porque com certeza algo mudou na cabeça dessa menina por conta do crime covarde praticado por esse avô, viu? O filho morreu, aí o avô, ao invés de cuidar, de assumir o papel de pai, de suprir a ausência do filho que se foi, pelo contrário, se aproveitou da situação para abusar sexualmente das próprias netas, viu? É a história da vida real e todos os detalhes a gente sempre conta aqui no Balanço Geral. Lucas, obrigado, meu amigo. Bom trabalho.